Hoje a gente vai falar sobre itens que são bonitos, né? Muita gente quer colocar aí na sua casa, acha moderno, mas que na verdade, né, no dia a dia ali não funciona muito bem. Opa, Maíra Arquiteta aqui. E não é de hoje que eu venho falando aqui nos vídeos que as pessoas, às vezes, elas vão muito por impulso. Então, tudo que você quer colocar na sua casa, pensa antes, né? Pesquise sobre os prós, sobre os contras, se funciona, se não funciona, se é só bonito ou se tem funcionalidade. Então, você precisa pesquisar para não arrepender depois, ou contrate um bom arquiteto que vai pensar isso para você. Muito cuidado também com novidades, tá? Porque novidades, muita gente não usou, não sabe o que isso vai causar a curto, longo, médio prazo. E aqui a gente já vai pro primeiro item, que muita gente acha bonito, que realmente é bonito, né? Deixa o armário limpo, sem puxador, que é o sistema feche e toque, que é aquele sistema por pressão que você abre a portinha ali do seu armário. Ele é um queridinho das marcenarias contemporâneas, porque ele é limpo, ele é minimalista, né? Não tem aquela poluição ali dos puxadores, né? Então muita gente gosta disso. E esse sistema de abertura por pressão, ele dá aquela sensação de algo futurista, né? Não tem puxador, não tem cava, né? A cava, querendo ou não, ela não tem puxador, mas ela aparece ali. Mas eu vou te explicar aqui que tem um método que não aparece. Um local que o feche-toque não funciona de forma nenhuma é na cozinha, porque a cozinha a gente vai utilizar os armários todos os dias. A não ser que você não cozinhe na sua casa, você vive aí de marmita, de comidas prontas, aí tudo bem. Mas a pessoa que está ali utilizando a cozinha, principalmente na parte de baixo, se você colocar o feche-toque na parte de baixo, o próprio contato da sua coxa com o armário já vai abrir o seu armário. Então não é muito interessante colocar isso na cozinha. Na parte de cima pode colocar? Pode, mas na cozinha, como a gente utiliza muito, os feche-toque, eles têm vida útil. E aí, dependendo da marca, ele aguenta de 500 a 2.000 toques. Então, se você tocar lá demais, ou se você abrir sem querer com a sua coxa, a vida útil, sim, ela existe. E aí, esse feche-toque vai estragar e aí você vai ter que substituir por outro. E aí, em ambientes que você abre e fecha os armários todo santo dia, não é muito interessante ter. Então, se você não quer manutenção, se você quer um móvel duradouro, o feche-toque não é uma opção para você. Então, eu vou te mostrar aqui outras opções que são interessantes e também são sofisticadas, são minimalistas. E nós temos os puxadores cava. Os puxadores cava, eles são os mais utilizados aí, eles têm um design limpo, eles sim arremetem essa questão da sofisticação, do minimalismo. E também, se você quer uma estética mais limpa ainda, tem a abertura passante, que aí são nichos vazados que você coloca a mão para abrir o armário. Então é super clean, super funcional, não vai estragar, não vai ter esse problema de manutenção. O segundo são as janelas sem esquadria, né? Sem aquela moldura ali no vidro. Muita gente conhece esse tipo de porta, janela por blindex. Elas são muito conhecidas aí, principalmente pelo seu custo-benefício, que realmente é muito mais em conta. E aí, à primeira vista, parece algo legal, parece algo limpo, né? Sem esquadria, sem nada. Mas na prática tem uns probleminhas. Então esse tipo de porta, esse tipo de janela, sem a moldura ali, que a gente, né, conhece mais por blindex, eles têm um problema ali de vedação. E aí quando venta muito forte, ou tem aquele temporal, ou venta até um pouquinho assim, não precisa nem ser um temporal, mas quando dá temporal, gente do céu, parece que a casa vai desabar em cima da cabeça da gente. E aí parece que a casa vai voar junto, né? Então conforto térmico e acústico, zero. E aí em dias de chuva muito forte, não adianta, a água sim entra pra dentro da sua casa. Ah, mas tem aquela escovinha lá pra barrar, a escovinha não adianta pra nada, gente. Se a chuva for muito forte, ela vai entrar ali nas frestas. Então, dependendo da intensidade da chuva, da direção da chuva, vai molhar a sua casa. Então, os problemas mais comuns são infiltração nas laterais, né, onde a porta fecha, e na base. Então, barulho excessivo no dia de vento, não tem isolamento acústico, não tem isolamento
térmico. Então, o custo-benefício é legal, mas pra você pensar assim, nossa, eu vou morar nessa casa a vida inteira, pro resto da minha vida. Então, é interessante você pensar em outras opções. Por exemplo, as esquadrias de alumínio já são melhores do que essa de blindex, né? Só o vidro. Mas o meu xodó são as esquadrias de PVC. As esquadrias de PVC, sim, elas são muito caras, né? O custo dela é muito mais alto, só que ela tem uma acústica excelente. Tem um isolamento térmico sensacional. Então, se você está construindo aí, se você está reformando a sua casa, vá nos locais para conhecer o produto, porque eu falando aqui não adianta nada. Então, conhece o blindex primeiro, sem a esquadria, conhece a esquadria de alumínio, conhece a esquadria de PVC, que o pessoal vai te mostrar os benefícios e os malefícios de tudo isso. O próximo seria o chuveiro no teto. Muita gente acha lindo, maravilhoso ter um chuveiro no teto. Nossa, é o ápice da sofisticação, da riqueza. Realmente, o chuveiro de teto, ele tem uma estética mais impactante, mais impressionante. Tem um visual limpo, tem um visual elegante, só que ele não funciona em qualquer local, em qualquer residência. Como ele está muito no teto, a eficiência do jato de pressão da água, ela vai depender da altura aí da sua caixa d'água. Então, se você quer colocar um chuveiro de teto aí na sua casa, você tem que verificar a altura da caixa d'água em relação ao chuveiro. O ideal para ter uma pressão aí razoável seria que a caixa d'água tivesse pelo menos a 3 metros acima do chuveiro. E aí abaixo disso, a água ela não vai ter pressão suficiente para descer ali no chuveiro. Não vai ter uma pressão muito legal. E aí tem esses problemas, né? Jato fraco, às vezes o chuveiro ele fica pingando. Ai, Maíra, mas eu quero mesmo assim. Tem alguma solução? A solução para isso tudo é o pressurizador, mas ele vai exigir o projeto elétrico e também vai exigir um espaço ali para você colocar esse pressurizador. E a próxima agora é a cuba de sobrepor de inox, né? Muitos clientes meus já queriam colocar essa cuba. E aí eu explicando os prós e os contras para eles entenderam que era melhor colocar embutido mesmo. E eu vou explicar aqui para vocês o porquê. A cuba de sobrepor, ela tem um preço acessível, ela é esteticamente aos olhos das pessoas mais bonita, mais sofisticada, mas ela tem alguns probleminhas aí. Primeiro que o acabamento ali não fica legal, né? Porque tem a bancada e a cuba ali sobreposta à bancada. Conforme você vai utilizando aquilo, vai passando o tempo, vai juntando sujeira e você não consegue limpar, não tem como. E aí, por exemplo, você vai lá, lava a louça e vai ficar molhado nas laterais, certo? Então você vem com o rodinho para tirar o excesso de água. E a bendita dessa borda não deixa a água escorrer, né? Escoar normalmente. Então isso é um problema, isso é um saco, porque a gente quer praticidade, a gente não quer um problema. Por mais que seja um problema pequeno, é bom a gente evitar isso, porque junta sujeira, junta bactéria, não é interessante. E a cuba de embutir, por mais que ela seja de inox, conforme vai passando o tempo, ela vai desgastando, certo? Então você não consegue ver do lado de muito longe assim que a cuba tá toda, né, ferrada, toda danada. E a cuba de sobrepor, conforme você vai usando ela, ela vai amassando, ela vai perdendo aquela estética linda, maravilhosa de coisa nova. Então por isso que é melhor esconder ela embaixo, né, colocar ela embutida. Tem gente que gosta, tem gente que gosta muito, mas até hoje os meus clientes eu convenci eles a não colocar, porque realmente eles viram que não era algo essencial. E aí se a pessoa quer algo mais sofisticado, mais elegante, tem as bancadas de Corian, que ela pode fazer uma coisa só, não precisa nem de colocar ali cuba de inox, né? Então tem outras opções mais sofisticadas se a pessoa quer algo diferente, algo sofisticado. E eu não aconselho de forma nenhuma utilizar essa cuba sobreposta acima da pedra. E o último é algo que eu tô vendo muitas pessoas reclamarem, tanto na internet, quanto aqui na minha volta, né, o pessoal da construção civil, que é a cuba esculpida. E a cuba esculpida, ela é uma verdadeira febre porque ela é bonita, sim, ela é bonita. Aquela estética de não ver a válvula ali, nossa, pra onde que tá indo essa água? No começo era assim, nossa, mas pra onde tá indo essa água?
né, é legal, né, mas não funciona muito bem, porque a manutenção, ela é muito difícil e é meio nojento mesmo. Então, por exemplo, se você for colocar uma cuba esculpida aí em um banheiro que você usa todos os dias e, sei lá, você vai limpar uma vez por semana, gente do céu, não faça isso. Se você gosta desse tipo de cuba, usa ele em lugares que praticamente ninguém vai usar, né? Um lavabo ali, de visita, mas nunca no seu banheiro. Em qual que é a solução que eu sempre vi, né? Faz a cuba esculpida, não precisa ser o modo convencional. Se você gosta da cuba esculpida, vamos fazer a cuba esculpida. Só que você coloca a válvula aparente, né? Tem aquela válvula clique, que ela é muito bonitinha. E ninguém vai ficar olhando ali para dentro da cuba, né? Por exemplo, você pode utilizar até em cubas de áreas gourmet, áreas de churrasco, você pode colocar essa cuba esculpida com a válvula aparente, por favor. E aí você vai manter essa estética da cuba esculpida que você queria, porém com a manutenção muito mais fácil. Lembrando que eu não falei aqui, não usa válvula clique em áreas gourmet, onde você vai trabalhar com comida e tudo mais. Aí tem que ser válvula normal de cozinha mesmo. Então a válvula clique é somente para banheiros, tá? E aí esses detalhes, né, igual eu falo para vocês, cuidado com novidade, porque isso a gente vai vendo os problemas somente conforme o tempo vai passando, né? Então conforme o tempo vai passando, vão surgindo os problemas e aí a gente vê o que funciona e o que não funciona. E comenta aqui qual desses itens que você achava que era perfeito, lindo, maravilhoso, mas que infelizmente você se arrependeu ou que talvez não seja ideal para sua casa. E se você está aqui reformando, construindo e precisa de um auxílio, gente, eu fiz um e-book para vocês. E esse e-book ele vai ter um adicional que vai ter uma videoaula, tá? Inicialmente vai ser só o e-book e provavelmente daqui uns 20 dias mais ou menos vai sair algumas videoaulas para vocês. Porque muita gente tem dúvida na hora de construir. E lá nesse e-book eu vou explicar para vocês o passo a passo da obra, para você ter um norte aí, para você não ficar perdido. E até para profissionais também que estão iniciando aí na construção civil. E aqui a gente finaliza que a arquitetura, eu estou sempre falando isso, a arquitetura não é só estética, não é uma coisa bonitinha, linda, maravilhosa. A arquitetura ela é feita para o homem viver bem. Então a gente precisa pensar na funcionalidade, também na estética, mas principalmente na funcionalidade, o que funciona, o que não funciona. Então nós precisamos pensar na função, durabilidade e conforto. Juntando esses três, se torna a arquitetura perfeita. Então, cuidado com as escolhas apressadas aí que vocês têm, porque nem tudo que é bonito foi feito para durar.